Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Então, a gente vai estar trabalhando aí nesses dias que antecedem aí o concurso, essa disciplina, então, de História. O que a gente, aqui na Profix, percebeu com relação aos editais anteriores? Todos os editais, eles passaram a cobrar o conteúdo de História a partir de um momento específico, que foi a independência do Brasil. Então, a partir da construção da independência do Brasil, é que o edital e as provas da PM e bombeiro aqui no Paraná começaram, então, a cobrar o conteúdo relacionado à história do Brasil. Então, a gente, nesse momento, a gente vai estar trabalhando a partir daqueles editais. Então, a partir daqueles editais que a gente já tem, a gente vai estar fazendo esse trabalho aqui com vocês. Então, a partir do momento lá da chamada construção da independência do Brasil. Quando que os historiadores chegaram à conclusão, então, que essa independência ocorreu? Vocês sabem lá que tem um fato que muitas vezes é relacionado à independência do Brasil, que é esse fato, né, que é pintado, que é descrito por muitos como aquele que ocorreu lá no dia 7 de setembro de 1822, onde o Dom Pedro I, ainda não era Dom Pedro I, era Dom Pedro de Alcântara, às margens do rio Ipiranga, disse lá, independência ou morte. Então, esse fato, para muitos, marcaria o quê? O início do processo de independência. À medida que o tempo foi passando, que os historiadores foram discutindo esse assunto, eles chegaram a um entendimento um pouquinho diferente. Eles começaram a ver esse momento que foi pintado pelo Pedro Américo, o pintor que fez esse quadro se chama Pedro Américo, eles passaram a ver esse momento como se fosse um momento ápice. Ou seja, várias coisas aconteceram antes e que culminaram com esse evento aí no dia 7 de setembro de 1822. Sendo assim, quando então que começou esse processo de independência do Brasil? Então a gente vai dizer que o processo de independência do Brasil começou aqui com esse senhor aqui, chamado de Dom João VI. Quem era o Dom João VI? Era o pai do Dom Pedro de Alcântara, depois Dom Pedro I. Então, Dom João VI, pai do Dom Pedro I. Algumas curiosidades aí, talvez vocês nunca ouviram falar do Dom João VI, né? Então vamos começar aí sabendo algumas coisas pessoais aí do Dom João VI para a gente associar depois ao conteúdo. Eu retirei aqui, pessoal, uma matéria para apresentar o Dom João VI para vocês, que é de uma revista chamada Aventuras na História. Não sei se alguém já leu, mas é uma revista que trata então de fatos históricos, contextos históricos e algumas curiosidades com relação a personagens históricos. No caso do Dom João VI, a revista pesquisou uma fama que o Dom João VI tinha, que era uma fama de ser bastante comilão. Então o Dom João VI, ele tinha uma fama de mandar ver lá na hora das refeições. E
a curiosidade que a revista separou foi a seguinte, pessoal, que o Dom João VI sempre era visto pelo palácio, tanto lá em Portugal quanto depois aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil, a gente já vai descobrir como que ele veio, mas ele sempre era visto com uma coxa de frango nas mãos. E aqui no Brasil, quando ele veio para cá, vários relatos contam de pessoas que reclamavam nas feiras lá do Rio de Janeiro, porque os cozinheiros reais iam e compravam todos os frangos que existiam lá para o Dom João VI, de tanto que ele gostava, né, da dita carne de frango. Conta-se que por dia, olha lá, pessoal, por dia ele chegava a comer 6 frangos. 6 frangos. Então ele gostava de uma carninha de frango aí, mandava ver aí, então, o pai do Dom Pedro I, o Dom João VI, né, mandava ver, gostava de um franguinho aí. E como eu falei, tinha até reclamações de algumas pessoas aí, porque nunca achava frango lá nas feiras no Rio de Janeiro, porque o cara tinha comprado, né, tudo para ele. Outras coisas que acabaram associando ao Dom João VI, né, faziam muitas charges dele, é que ele era meio perdido no mundo. Então, às vezes, ele fazia umas coisas que parecia que ele estava meio que no mundo da lua. Então, muitas vezes, as pessoas associaram o Dom João VI como um rei meio tonto, um rei comilão, um rei que, de certa forma, não tinha uma vocação, né, para reinar. Mas, na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês que o Dom João VI foi tão importante quanto o Dom Pedro I para o processo de independência do nosso país, do Brasil. Então, por que ele foi importante, pessoal? Vamos voltar aí, né, na história para a gente entender qual que é a associação, então, entre o Dom João VI e esse momento aí da independência. O que a gente pode destacar, pessoal? Primeiro, falei para vocês que a família real veio para o Brasil. Por que a família real portuguesa veio para o Brasil? Né? Qual o motivo disso? O motivo é o seguinte: lá nos anos de 1800, mais especificamente em 1807, estava acontecendo uma guerra pela disputa do domínio europeu. Então, quem era o país, naquele momento, mais poderoso? A França ou a Inglaterra? Então, era uma disputa entre esses dois países pelo quê? Tanto por mercados, quanto por locais para buscar matérias-primas, riquezas. E quem governava a França nesse momento era um conhecido, provavelmente, de vocês, chamado Napoleão Bonaparte. Já ouviram falar do Napoleão Bonaparte? O Napoleão Bonaparte, então, governava a França depois de um período aí que foi a Revolução Francesa. Então, o Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França e ele tentou criar um grande império lá na França. Então, um império napoleônico. Só que esse império napoleônico rivalizava com um outro grande império que existia naquele momento no mundo, que era a Inglaterra. A Inglaterra tinha um grande império também. O que o Napoleão Bonaparte tentou fazer para vencer a Inglaterra? Olha lá, Inglaterra, né, aqui colocado aqui no mapa, Grã-Bretanha, né, porque são mais países que fazem parte. O Napoleão Bonaparte, então, para vencer a Inglaterra, ele tentou inicialmente fazer um ataque militar contra a Inglaterra. Só que vocês veem que toda a Inglaterra, né, toda a Grã-Bretanha, melhor falando, está cercada por mar. Naquele momento, a única forma de você fazer um ataque militar era de que forma? Exatamente. Armar, ter uma marinha
muito forte e fazer esse ataque. Só que os ingleses, como eles tinham toda a costa rodeada por mar, o que acontecia? Eles tinham a melhor marinha do mundo. Eles eram considerados invencíveis. O Napoleão Bonaparte tentou fazer esse ataque, mas foi derrotado. Não conseguiu invadir a Inglaterra por mar, usando lá a marinha francesa. Sendo assim, o Napoleão Bonaparte criou um plano. Qual que era o plano do Napoleão Bonaparte? O plano se chamava bloqueio continental. Ideia básica do Napoleão: nenhum país faz comércio com a Inglaterra. Nenhum país pode fazer comércio com a Inglaterra. Dessa forma, o que acontece com a economia inglesa? A economia quebra. Então, não tem com quem fazer comércio. Lembra lá? A Inglaterra era um país, naquele momento já, era um império que dependia das riquezas que vinham de fora. Então, qual a ideia do Napoleão Bonaparte? Para quebrar essa economia inglesa, o que eu faço? Nenhum país do mundo faz comércio com a Inglaterra. Os países iam obedecer simplesmente o Napoleão? Claro que não. Ele tinha que colocar uma penalidade. Qual era a penalidade do bloqueio continental? Qualquer país que fizesse comércio com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, qualquer país que fizesse comércio teria o seu território invadido. E aí entra a história de Portugal, pessoal. O que acontecia com Portugal? Portugal tinha como principal parceiro comercial a Inglaterra. Então, o principal parceiro comercial dos portugueses eram os ingleses. Para os portugueses, naquele momento, não dava para deixar esse comércio com a Inglaterra, porque isso causaria também para os portugueses a quebra de sua economia. Quem estava no poder em Portugal nesse momento, quando foi decretado o bloqueio continental? O Dom João VI. Então ele estava governando Portugal nesse momento lá que teve esse bloqueio continental. E ele teve que decidir aceitar esse bloqueio ou não aceitar. Fazendo os cálculos, ele percebeu que para Portugal não dava para deixar de ter comércio com a Inglaterra. Qual foi o plano então do Dom João? Continuar o comércio com os ingleses, mas mudar a capital, de certa forma, ou o centro financeiro do reino português, de Portugal, trazer toda essa administração colonial, mas melhor falando, para o Brasil. Então, retirar de Portugal e trazer tudo isso para o Brasil. E foi isso que ocorreu. Então, ele fez um acordo com os ingleses, para que ele também não saísse desprotegido. Os ingleses, então, escoltaram, fizeram um acordo para escoltar a marinha portuguesa, que iria, então, sair de Portugal e trazer todo o centro administrativo de Portugal para o Brasil. Não era um navio, 2 navios. Eram 15 mil pessoas que precisavam, então, sair de Portugal, deixar Portugal e vir para o Brasil. E o Dom João VI, então, se propôs a fazer isso. Só que isso não podia ser feito, vamos falar assim, avisando a população. Não dá para você espalhar para a população que o rei e os funcionários reais estavam fazendo o quê? Abandonando o país, deixando o país e vindo para o Brasil, fugidos naquele momento. Então eles tentaram fazer tudo por baixo dos panos. Foram organizando tudo, deixaram os navios atracados, os ingleses muito distantes, para a população não perceber isso.
Até que chegou o dia lá, né, o dia 29 de novembro de 1807. Nesse dia 29 de novembro de 1807, então, o que aconteceu? O povo que trabalhava com o Dom João VI, todos os funcionários reais foram correndo para embarcar, né, e fugir de Portugal e vir para o Brasil. Só que no caminho lá, a população portuguesa começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Poxa, como que tanta gente está se dirigindo ali, né, para o cais? O que tem de errado? Dizem que a última pessoa que foi retirada do palácio e levada até o porto foi a mãe do Dom João VI, que não à toa tem o codinome de Maria a Louca, né? Dizem que no decorrer ali da vida dela, ela, né, acabou tendo um probleminha ali e não conseguiu continuar a administração. Tanto é que o Dom João VI, ele não era um rei de fato naquele momento, ele era chamado de rei consorte, né, ou príncipe consorte, melhor falando. Então ele estava governando, mas quem detinha o poder, né, se fosse pensar de fato, seria a mãe dele. Mas como a mãe dele estava incapacitada, ele assumiu o poder lá naquele momento. E aí, quando tiraram a Dona Maria Louca, né, de dentro do palácio e saíram com ela, dizem que amarraram ela numa cadeira, né, amarraram as pernas, amarraram os braços numa cadeira, só esqueceram de amarrar a boca. E ela gritava pelas ruas, né, que o rei e toda a família real e todos os funcionários estavam fazendo o quê? Fugindo de Portugal, né, que eram todos medrosos, que estavam com medo do Napoleão Bonaparte. E o povo, naquele momento, fez o quê? O povo não tinha muito o que fazer. Dizem que o povo começou a pegar ovos, né, e o que tinha às mãos, e começaram a atirar nesses navios. Então, a partida lá de Portugal, teve essa cena ali, meio cômica, né, do rei junto com a família real e os funcionários fugindo mesmo de Portugal. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte estava prestes a invadir Portugal. Lembra lá, eles desobedeceram o quê? O bloqueio continental. Aí o que acontece? Eles vêm para o Brasil, chegam aqui, pessoal, só em 1808, em janeiro, a viagem leva 54 dias, né, eles chegam em 1808, imagine lá, 54 dias, pessoal, de Portugal até o Rio de Janeiro. Então, uma viagem aí bem longa, 15 mil pessoas, então, vêm para o Brasil, junto, então, com a família real. Primeira coisa que o Dom João VI fez ao chegar ao Brasil. Né? Então, o que acontece? Quando o Dom João VI chega aqui no Brasil, automaticamente, vamos pensar assim, o Brasil deixa de ser uma colônia. Até aquele momento, o Brasil era o que de Portugal? Uma colônia. Portugal tirava as riquezas daqui e levava para lá. Então, primeiro lá, cana-de-açúcar, produção de cana-de-açúcar, primeiro grande produto aqui do Brasil. Tirava essa cana-de-açúcar e Portugal era responsável por fazer a venda e ficar com os lucros. Depois teve o quê? O ouro. Mesma coisa, Portugal retirava o ouro e ganhava esses lucros. Então o Brasil, até aquele momento, até a chegada da família real, era uma colônia. Mas com a chegada do rei, acontece uma mudança. Porque se o rei está no Brasil, automaticamente, vamos pensar assim, se o rei está aqui e está administrando daqui, isso quer dizer que o Brasil deixa de ser já uma colônia, que o Brasil já tem uma administração própria, mesmo sendo naquele momento a administração portuguesa. Então percebam que o processo de independência, estão vendo? Ele começa com o quê? Com a chegada da família real ao Brasil. Então, começa a independência do Brasil. Por quê? Olha lá, chegou aqui no Brasil, não dava mais
para o Brasil fazer comércio só com Portugal. Até porque Portugal foi tomada pelo Napoleão Bonaparte. Então não dava para fazer mais comércio só com Portugal. O que o Dom João VI fez? Abertura dos portos. Então o Brasil poderia fazer comércio não só com Portugal, mas com outros países. Adivinhem qual o principal país que o Brasil iria fazer comércio? Qual que era o principal parceiro comercial dos portugueses? Inglaterra. Então a abertura dos portos, basicamente, foi uma abertura dos portos brasileiros, né? Pensa lá, Salvador, né? Rio de Janeiro, aos produtos que vinham da Inglaterra. Então, primeira medida, abertura dos portos. Rompimento com o monopólio português. O que é monopólio, pessoal? Já ouviram essa palavra? Monopólio é quando só tem um. Se é do monopólio português, é porque o Brasil, naquele momento, só podia ter relação comercial com Portugal. Então, a partir desse momento da chegada da família real, não. O Brasil passa a poder fazer comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra. Várias mudanças também ocorreram nas cidades, com a chegada da família real aqui ao Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Lembra lá, a família real vai pro Rio de Janeiro e lá vai ter muitas mudanças lá que vão ocorrer. Então, outra coisa importante, em 1815, essa é uma data importante, vamos pegar lá, 1815, o que essa data tem de importante? Oficialmente, 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia. O Brasil se torna Reino Unido. Então o Brasil é elevado, melhor dizendo, a Reino Unido. Elevado a Reino Unido. Reino Unido de Portugal, então, Brasil e Algarves. Quem era o rei desses territórios? Dom João VI. Então, a partir de 1815, se a gente pensar naquele processo de independência, fica mais claro que o Brasil já estava, de certa forma, independente, já não era mais uma colônia de Portugal. Já era o quê? Um reino unido a Portugal. Então já tinha uma outra nomenclatura, inclusive. Melhorias aí desse período, né? Esse período que a gente está vendo, para os historiadores, ficou conhecido então como período joanino, ou período da administração joanina. Quando que começa esse período? Vamos pensar lá. Período joanino. Quando que começa? Com a chegada da família real ao Brasil, 1808, e o momento lá então que o Dom João VI vai voltar para Portugal, que é 1821. Então, na história do Brasil, 1808 a 1821, esse período, esse corte de tempo, é conhecido como período joanino ou como período de administração joanina. Mudanças que aconteceram no Brasil nesse período, olha lá, na cidade do Rio de Janeiro, sua área urbana foi ampliada, vias públicas foram abertas para facilitar o deslocamento dos veículos daquele momento. Carros? Não. O que tinha naquele momento? Você tinha charretes, carroças, você tinha esse tipo de veículos. Circulação de pessoas, mercadorias, os ricos. Pense aquelas pessoas que chegaram de Portugal, ou mesmo as pessoas que já viviam aqui no Brasil, começam a enfeitar melhor as suas residências, fazer jardins ao redor de suas casas. Então começa a ter um processo lá já de embelezamento, essa preocupação com
o belo começa a ocorrer. Outra coisa, mudanças culturais. Olha lá, os ricos passaram a comer de garfo e faca. Até aquele momento, pessoal, pensa lá, como era o costume? Comer com as mãos. Então, até aquele momento, não tinha nenhum problema lá, as pessoas, na hora de se alimentar com as mãos. Quando que isso começa a mudar? Quando chega a família real, chega aquele pessoal, imagine, 15 mil pessoas lá de Portugal, educados, acostumados a comer próximos ao rei, a pessoas poderosas. Então, essas pessoas, quando vêm para cá, elas trazem esse costume de comer, por exemplo, com garfo e faca, né? O que era uma novidade aqui no Brasil, não existia aqui. Então, uma mudança lá, principalmente os indivíduos mais ricos. Por que eles vão querer aprender isso, pessoal? Porque era uma forma de ficar mais próximo de quem tinha poder. Então, se um dia você quisesse, por exemplo, uma audiência com um ministro do rei, geralmente as audiências não eram só você ir conversar, você também tinha um momento lá para você se alimentar. Então, por isso que o indivíduo tinha que aprender como que se comportava, né? Qual que era a etiqueta necessária para você estar naquele círculo. Melhorias lá que a gente pode destacar também, aqui voltando ainda na questão dos costumes, a questão da roupa. Então mudou também essa questão da roupa, né? As pessoas começaram a dar mais importância. As mulheres passaram a usar roupas diferentes. Então, principalmente as mulheres brasileiras, ao perceber que as portuguesas andavam lá, né, todas cheias de cetins e sedas, elas começam também a o quê? A cobrar, né, naquele momento dos seus esposos, uma roupa mais apresentável. Lembra lá que naquele momento, por que eu falei cobrar dos seus esposos? Lembra lá, pessoal, que aquele momento da história, a mulher está bastante dependente do marido naquele momento. Então elas vão, né, cobrar lá dos seus esposos uma roupa mais bonita. Outra coisa que chega ao Brasil naquele momento também são as maquiagens, né? Uma coisa que começa a chegar no Brasil. Não existia até aquele momento essa preocupação de ficar mais bonita lá, de, né, cobrir uma ou outra imperfeição lá que existisse. Então, naquele momento, olhando as portuguesas, as mulheres brasileiras começam a também fazer uso lá das maquiagens. Mudanças aí culturais, né, que a gente pode dizer nesse momento. Outras mudanças aí, pessoal, que são bastante importantes. Publicação do primeiro jornal no Brasil. Criação do Banco do Brasil. Banco do Brasil, né, que até hoje existe. Teve um momento lá que vocês vão ver, no período lá do governo do Dom Pedro I, que o Banco do Brasil vai quebrar, mas depois ele é recuperado. Então, quando que ele foi criado, o Banco do Brasil? Lá no período joanino. Precisa saber o dia, a hora, a data? Não, pessoal. Precisa saber que é nesse período, ó. Criação do Banco do Brasil. Criação da Casa da Moeda. Então, até aquele momento, o dinheiro que circulava no Brasil, a moeda que circulava no Brasil, vinha de Portugal. A partir, né, desse período aqui, a gente tem a fabricação, né, a cunhagem de moedas. Criação da Academia Militar e da Marinha. Outra coisa importante, bastante importante. Olha lá, os soldados até esse momento vinham da onde? Todos de Portugal, formados lá em Portugal. A partir desse momento, você tem a formação de soldados aqui no Brasil, a formação de marinheiros. Então, a partir desse período joanino. Veja lá como Dom João VI fez muitas mudanças, né? A gente já começa a perceber essas mudanças aí, né, ao destacar cada um desses fatos. Criação do Museu Nacional. Outra coisa importante, principalmente para a questão cultural. Pensa lá, 15 mil pessoas que estavam acostumados com um ritmo de vida europeu, vêm para o Brasil
naquele momento, o Brasil, lembra que eu falei para vocês? Olha lá, era uma colônia até esse momento. Então, os costumes eram muito diferentes. As pessoas estavam aqui, muitas delas, para quê? Para trabalhar, ganhar dinheiro. Os portugueses, muitos pensavam em voltar para Portugal um dia, né? Às vezes, a maioria deles não voltava, mas muitos tinham o sonho de voltar. Então, não tinha muita preocupação com as artes. Pelo menos isso é o que a gente tem, né, nos estudos até os dias de hoje. A partir do período joanino, a gente tem, então, essa preocupação com as artes, com a cultura, com o conhecimento. Então, criação lá, tanto do Teatro Real, quanto do Museu Nacional, quanto da Academia de Belas Artes. Então, tudo isso relacionado à cultura. Então, um destaque maior que se dá à cultura. Algo que existe, todos os outros ainda existem, mas que eu destaquei ali foi o Jardim Botânico, pessoal. Então, o Horto Real, né, o Jardim Botânico, que ele inicialmente, vocês sabem que o Jardim Botânico, ele serve para testar principalmente a adaptação de plantas, como que elas se desenvolvem, é um local de estudo das plantas. E aí, também acabou virando o quê? Um local de passeio. É assim até hoje, por exemplo, Curitiba, não sei se alguém já foi no Jardim Botânico aqui, próximo de nós, em Curitiba. Então, é um local que tanto faz pesquisas, mas também é um local que as pessoas vão passear. Então, criado lá o primeiro, lá no Rio de Janeiro. E depois os outros que foram criados a modelo desse. Então, esse é o primeiro lá, né, que foi criado no Brasil. Outras questões. O Dom João VI contratou artistas, professores, arquitetos, músicos, escultores que vieram para o Brasil para ensinar e também para retratar questões e coisas específicas do Brasil. E, por incrível que pareça, essa missão era francesa. Por que, se a gente pensar, poxa, mas o cara não era inimigo da França, né? Por que ele contratou uma missão francesa naquele momento? Porque a França era o local onde todo mundo falava que era o local da arte. Então o mundo inteiro olhava a arte e falava, arte é o que os franceses fazem. Naquele momento lá, os franceses se destacavam muito nessa questão da arte. Então, o Dom João VI vai trazer esses artistas franceses com esse objetivo, né, de trazer para o Brasil o quê? A melhor arte que existia no mundo. E muitos quadros que depois a gente vai ver nas outras aulas sobre a realidade do Brasil, a gente vai ver que são pinturas desse artista aqui chamado Jean, ou Jean Baptiste Debré. Então, aportuguesando, né, o nome do indivíduo. Então, o Debré vai pintar muitos quadros relacionados à realidade do Brasil, ao cotidiano do Brasil. Aquilo que ele via, né, nas suas viagens pelo Brasil. Então, era um artista francês que veio patrocinado lá pelo Dom João VI e que vai retratar essa realidade aí brasileira nesse momento. Aí o que aconteceu que o Dom João VI, então, teve que retornar para Portugal. O que aconteceu aí? Vocês sabem, já perceberam, que o período joanino foi um período de muitas mudanças para o Brasil. Como eu falei para vocês, o início do processo de independência do Brasil ocorre nesse período em que o Dom João VI administra o Brasil. O que acontece? O Dom João VI, ele tenta criar algumas. Só que naquele momento, a gente vai ver que a industrialização do Brasil ela é muito mais evidente, principalmente no segundo reinado. Nesse momento, qual que foi o impedimento para a instalação das fábricas no Brasil? Foi a concorrência dos produtos ingleses.
Eu quero que vocês lembrem das aulas, pelo menos de vocês, quem lembra da escola, ou se vocês não lembram, que a Inglaterra, ela passou por um período, e ela estava passando nesse momento aí, por um período chamado de Revolução Industrial. Então, todos os produtos industriais, vamos dizer assim, que eram produzidos naquele momento com, vamos dizer assim, maior qualidade, até por assim dizer, e com maior agilidade, vinham da Inglaterra. A Inglaterra estava no ápice do desenvolvimento industrial. E lembre que o Brasil, nesse momento, tinha uma relação com a Inglaterra. Então, mesmo Dom João tentando, até ele tenta em alguns momentos criar algumas indústrias, existem alguns decretos sobre isso, mas por causa dessa concorrência, principalmente desses produtos ingleses, ele acaba desistindo da ideia, né, de, vamos dizer assim, industrializar o Brasil. Lembra que o objetivo nesse momento era o quê? Era firmar aquele momento aqui de administração do Brasil e firmar também os apoios comerciais. Então é um momento que ele mantém bastante dependência da Inglaterra nessa questão dos produtos industriais. Então, industrialização a gente pode ver mais claramente no segundo reinado, no período de governo do neto do Dom João VI. Aí a gente vai falar bastante em industrialização no Brasil. Retorno lá da família real para Portugal, pessoal. Assim como eles vieram lá em 1808, eles, em 1821, voltaram. Por quê? O Napoleão Bonaparte, lembra que era o início do fio da meada? O Napoleão Bonaparte, lá na Europa, ele começou a perder espaço. Principalmente depois que o Napoleão tentou invadir a Rússia. Então o Napoleão Bonaparte, ele tentou um plano naquele momento que era atacar a Rússia e tomar todo aquele território gigantesco, né? Até hoje é gigante o território russo. Naquele momento também, lá no século XIX, também era muito grande. E o plano do Napoleão foi o seguinte, levar, né, o Napoleão, lembra lá, a França, pessoal. Por isso que a família real estava no Brasil. Napoleão Bonaparte lá na França, ele leva 600 mil soldados para tentar invadir a Rússia. Só que, durante os conflitos, chegou o inverno russo. E o Napoleão Bonaparte e os seus soldados não estavam preparados para o inverno russo, que é um inverno que é muito frio. Né? Menos 10 graus é básico, vamos dizer assim, no inverno russo. Menos 20 acontece, né, geral, é muito comum, menos 20 graus. Aí, em algumas regiões. E aí o que acontece, pessoal? O Napoleão foi para lá, os soldados não estavam preparados para todo esse frio, e o Napoleão Bonaparte acabou sendo derrotado nessa campanha da Rússia. De 600 mil soldados que ele levou, ele volta para a França com 60 mil. Então pensa lá, ele perdeu, né, a maioria dos seus homens nessa campanha contra a Rússia. E quando ele volta para a França, em pouco tempo ali ele é derrotado, porque lembra lá, tinha a Inglaterra e outros países também que estavam fazendo frente ao Napoleão Bonaparte, aquele império que o Napoleão Bonaparte estava construindo. O Napoleão Bonaparte então é derrotado lá na França. Portugal, que estava dominada, lembra, pelos franceses, também deixa de ser dominada. E os portugueses, nesse momento, 1821, percebem o quê? Que até 1808, eles dominavam o Brasil. E a partir de 1808, a situação tinha se invertido. Portugal não era mais a metrópole
e era, a partir desse momento, a colônia do Brasil. Então os portugueses ficaram muito revoltados com essa situação e começaram a fazer o quê? Alguns passaram a exigir a volta imediata do Dom João VI e da família real para Portugal. Então o lugar da família real não é no Brasil, é em Portugal. Essa era a visão dos portugueses naquele momento. E alguns portugueses começam a ser mais radicais. Começavam a divulgar ideias, inclusive, de acabar com a monarquia em Portugal. Então era necessário, na visão de alguns, trocar o regime de governo português, que era uma monarquia, por um outro regime que era uma república. Então teve uma revolução lá em Portugal, chamada de Revolução do Porto, e o Dom João VI, percebendo que ele podia perder o poder lá em Portugal, o que ele fez? Deixou aqui no Brasil, fez um acordo com o filho dele, aí entra o Dom Pedro de Alcântara, que depois se tornou Dom Pedro I. Então, ele volta para Portugal e deixa aqui no Brasil o Dom Pedro de Alcântara, ou, para a gente facilitar, o Dom Pedro I. O que ele fala antes de partir? Inclusive, ele coloca lá em documentos isso. Ele fala para o filho dele: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros que estão por aí. Então, o que o Dom João VI já percebe? Que todas as mudanças que ele tinha feito aqui no Brasil já começava a colocar na cabeça da maioria dos brasileiros o desejo do quê? De se separar de Portugal. Ele já tinha essa consciência, né, ao a gente olhar os documentos que ele deixa naquele momento. O embarque da família real vai ocorrer no meio, de novo, de uma grande agitação aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, o medo que se tinha era o seguinte: se a família real volta para Portugal, a coroa portuguesa então volta lá para o seu lugar de origem, e o Brasil corria o risco de se tornar o quê? Uma colônia de novo de Portugal. Então aqui no Brasil há muita agitação, há muita gente também, vamos dizer assim, ansiosa com esse momento, desanimados inclusive com esse momento, e com o medo de que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Também conta-se que boa parte das riquezas que estavam nos cofres do Banco do Brasil também foram levadas junto naquele momento para Portugal. Então, aí os historiadores são bastante controversos. Por quê? Porque lembra que muita coisa veio também em 1808. Então, as joias da coroa, pensa lá, né, as riquezas que existiam lá em Portugal vieram junto com a família real em 1808. E em 1821, era óbvio que eles iriam levar essas riquezas de novo. Então, há uma disputa aí, muitos historiadores falam que o Brasil sofreu aí, vamos dizer, quase que um roubo nesse momento. Outros acham que não, né, que simplesmente o que aconteceu foi que os portugueses levaram de volta as ditas joias da coroa. Então isso ainda está em aberto, é uma discussão, é uma disputa entre os historiadores. Ainda não se tem ao certo, né, como que foi esse processo aí. Outra questão lá que é importante é que no Brasil, então, com a saída do Dom João VI, a gente tem a fixação aí do Dom Pedro I como príncipe regente. Então, Dom João VI vai para Portugal, volta a administrar Portugal, acalmar o ânimo dos portugueses lá, evitar uma revolução em Portugal. E aqui no Brasil, o Dom Pedro I fica governando aqui o nosso país. Então a gente
vai fazer o seguinte, pessoal. Nesse momento a gente dá uma pausa, a gente tem alguns minutinhos aí, e a gente volta às 8, beleza? Daí a gente volta aqui para ver como foi o governo do Dom Pedro I. Então, damos essa pausa, e aí, às 8 aqui, a gente está aqui para a gente ver, então, como foi esse período aí de governo do Dom Pedro I. Beleza, obrigado.